vamos conversar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são recursos que conferem às orações, às frases, ritmo, entonação e pausa. E também indicam sentido. Na escrita, substituem em parte o papel desempenhado pelos gestos que nós fazemos na nossa fala, garantindo assim coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Nós vamos agora relembrar 10 sinais de pontuação muito utilizados na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados, seguidas de exemplos. Vamos começar com o ponto final. O ponto pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Por exemplo, acho que o Alfredo pegou a bola. Ele também serve para separar períodos. Um exemplo disso, ele vai trabalhar mais tarde. Ainda é cedo. E também serve para abreviar palavras. Vossa Excelência. Outro sinal que nós usamos muito são os dois pontos. Os dois pontos, ele deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Primeiro, iniciar a fala de um personagem. O soldado gritou: "Saia daí!" Também anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema desse clube. Tem muito espaço, mas não tem organização. Anote meu número de CEP: 13.669.400. Notem onde nós usamos os dois pontos. E também ele serve para anteceder citação direta. Exemplo, é como Jesus disse: 2 pontos. Melhor é dar do que receber. O terceiro ponto que nós vamos estudar são as reticências. As reticências nós podemos usar para indicar dúvidas ou hesitação. Por exemplo, sabe, preciso confessar uma coisa. Em nosso passeio, eu rasguei minha calça. Também serve para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Você interrompe a frase. Por exemplo, se você pedir com jeitinho. E também serve para concluir uma frase gramaticalmente incompleta, com a intenção de estender a reflexão. Sarampo, cachumba, dengue, Covid-19, assim caminha a humanidade. E também as reticências servem para suprimir palavras em uma transcrição. Porque Deus amou o mundo, aí tem uma continuação e depois vem: quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os parênteses, eles são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Um exemplo: Rubem Alves, entre parênteses a data do nascimento e da morte. Foi teólogo, pedagogo, poeta e filósofo brasileiro. É autor de diversos livros sobre diversos assuntos, entre eles filosofia, teologia, psicologia e histórias infantis. Outro sinal de pontuação muito utilizado é o ponto de exclamação. Em que situações devemos utilizar? Após o vocativo. Exemplo: Raquel, bom dia! No final de frases imperativas: corra! Após interjeição: ufa, graças a Deus! Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo: que tragédia! Nós utilizamos também o ponto de interrogação, muito utilizado. E quando utilizar? Em perguntas diretas: o que você fez? Às vezes, pode ser utilizada junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito! É sério? Nosso próximo ponto é a vírgula. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções, por isso aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado
indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração, na mesma frase. Confira algumas situações em que nós devemos utilizar vírgula. Para separar o vocativo: Jonatas, vá ao mercado comprar manteiga. Para separar apostos: Ana, minha amiga, presenteou-me com esta blusa. Para separar elementos de uma enumeração: meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Serve também para isolar expressões explicativas: faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Serve também para isolar o nome do lugar na indicação de datas. Exemplo: Brasília, 18 de maio de 2020. Outro ponto que nós utilizamos muito é o ponto e vírgula. Nós utilizamos o ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Então, exemplo: para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. Note que nós utilizamos o ponto e vírgula para essa marcação. O nono sinal de pontuação é o travessão. O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins: iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então ela disse: ficaria muito feliz com o fim da pandemia. Também usamos para indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já foi ao mercado? Sim, já até passei na farmácia, inclusive. Aí nós notamos duas pessoas, né? Um diálogo, duas pessoas aí conversando. E o travessão faz essa marcação. E também serve para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. O rei do rock, ele poderia estar entre duas vírgulas. No caso, utilizamos o travessão, que também serve nessas ocasiões. E o 10º sinal aqui: aspas. As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, arcaísmos e expressões populares. Exemplo: a aula do professor foi irada. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. E também utilizamos aspas para indicar uma citação direta quando alguém está falando. Segundo Rubem Alves, o ciúme é aquela dor que dá quando percebemos que a pessoa amada pode ser feliz sem a gente. É a fala dele, está entre parênteses. E agora, vamos ver se vocês prestaram bastante atenção, rapidinho, uma atividade. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. A. Você gosta de melancia? B. Muitos parabéns. C. Estamos esperando por você há 2 horas. E D. As horas passavam. E aí, já descobriu? Vamos verificar? Você gosta de melancia? Ponto de interrogação. Muitos parabéns! Nós estamos aqui exclamando. Estamos esperando por você há 2 horas. Ponto final. E as horas passavam. Quer dizer que há uma continuação aí. Reticências. Bom estudo para você e continue treinando.